Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez estou aqui gravando este vídeo. Por que nós estamos aqui? Por que nós não estamos na igreja? Por que nós estamos isolados? Não é? Graças a Deus, irmão, que as redes sociais ela pode afastar pessoas e também ela pode também ajuntar pessoas. Nós vemos pessoas que estão todo dia dentro da mesma casa, mas vivem separados. Um pega seu celular, outro pega seu notebook, não é? Outro pode pegar outro tipo de aparelhos, né, e ficarem cada um nos seus lugares, separadamente. Mas também, graças a Deus, ela também tem esse poder também de unir também. E é o que nesta manhã de domingo ela está fazendo. Amém? Nos ajuntando, né? E eu posso aqui olhar no olho de cada um e dar a paz do Senhor para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, onde vocês estiverem, em casa, na rua, no trabalho, na condução, que a mão do Senhor ela esteja estendida sobre a vida de vocês. Amém? Se inicia nesse momento as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos um pouco distante fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. Estamos buscando a Deus, orando ao Senhor, não é? E sempre lembrando dos irmãos nas nossas orações. Nós temos um carinho muito grande por todos os irmãos, todo o corpo de obreiros, não é? Por toda a igreja, desde uma criança até mesmo ao mais ancião da igreja. Receba o meu carinho, receba meu abraço, receba o meu amor. Já de antemão nós estamos em Escola Bíblica Dominical. Amém? Irmãos, esse trimestre ele vem falando sobre uma epístola, ou seja, uma missiva. E esta missiva ela foi escrita por um grande homem, ousado por Deus, não é? Foi uma igreja que teve um privilégio por durante 3 anos ouvir o apóstolo pregar na sua igreja. Os irmãos, imagina você ir para o culto de terça-feira. Quem vai pregar? O apóstolo Paulo. Na quinta-feira, você vai para a igreja. Quem vai pregar? O apóstolo Paulo. No domingo, na Escola Bíblica Dominical, ou no culto noturno, o apóstolo Paulo está lá pregando. Então, os irmãos vê, esta igreja foi uma igreja muito privilegiada de ter homens como o apóstolo São Paulo, que tem sido um ícone para todos, inclusive para mim. Irmão, quando você pega a Bíblia, abre, você tem uma chance, mais ou menos, no Novo Testamento, de 70% de cair nos escritos do apóstolo São Paulo, né?
falar deste homem, não quer dizer que eu estou diminuindo a pessoa de Jesus, pois Cristo ele é sempre louvado, enaltecido, mas a Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra, e nós honramos este homem de Deus. Logicamente, Paulo só foi o que ele foi, ou só foi o que ele é, posso até dizer assim, por causa de Deus na sua vida, por causa de Jesus na sua vida. Se não fosse Jesus, ele era apenas um Paulo para os gregos, ou apenas um Saulo para os israelitas. Talvez nem na história sabíamos que era este homem, né? Mas nós vemos aqui, quem não já leu as suas epístolas, as suas missivas, não é? Quem não já chorou, quem não já se alegrou, quem até mesmo não falou em mistério ao ler os seus escritos, lembrando os irmãos que tudo o que foi escrito para o nosso crescimento, para a nossa confiança, não é? Como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos capítulo 15, versículo 4, não é? Vou passar a ler aqui para os irmãos, não é? Romanos capítulo de número 15, os irmãos conhecem muito bem, e versículo 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Amém? Para o nosso bem-estar com Deus, para a nossa segurança em Deus, desde Gênesis até os escritos dos apóstolos e evangelistas, foi escrito para o nosso ensino, né? Como primazia para a nossa vida espiritual. O apóstolo Pedro também ele diz algo muito interessante no capítulo de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Os irmãos com certeza já acharam. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Ou seja, tem Bíblia que diz alucidação. Então eu não posso pôr a minha mente nas Sagradas Escrituras. Eu não posso pôr a minha mente nela. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer com que ela se adapte à minha pessoa. Não é? Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que os carnais, eles não entendem nada espiritual. Não é? Eles ficam como se fosse um barco em mar revolto que não sabe para onde vai, fica sendo arremessado contra cais, contra as paredes rochosas, não é? E a tendência dessa pessoa é morrer afogada, naufragar. Então a Bíblia, ela foi um livro que ela foi escrito espiritualmente, e só os espirituais que conseguem se adaptar a ela. O homem carnal, ele não tem esse poder de se adaptar, porque ele precisa de um novo nascimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as horas se passam tão rápido, né? Irmãos, a lição desse primeiro dia 5 de abril de 2020, lição do número 1, tem o título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Amém? Começa esse texto, Paulo falando aos seus destinatários, né?
que é essa igreja de Éfeso, né? Lembrando os irmãos que Éfeso hoje é a antiga Turquia, né? É a antiga Turquia e ficava mais ou menos por ali hoje, região de Istambul, uma região muito linda, né? Foram já palco de vários filmes, né? E até mesmo algumas novelas daquela região. As pessoas que conhecem, sabem muito bem do que nós estamos falando. Amém? O textuário nosso, irmãos, ele está no próprio livro que nós estamos estudando. Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui é a bênção apostólica, né? Uma saudação. Paulo já começa abençoando com a graça, não é? A graça, um favor imerecido, né? E a paz é o shalom. Dentro desse shalom, é a paz, estava uma frase, tem uma raiz de absolvição. Vai em paz, né? É o shalom de Deus, a paz, amém? Ou seja, fique tranquilo, fique em paz. Deus está no controle de tudo, louvado seja Deus. A nossa verdade prática, ela fala, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, louvado seja Deus. Irmãos, como as horas passam muito rápido, já estamos a 12 minutos, meu Deus. Eu vou correr bem rápido, irmão, para nós não perdermos tempo. A leitura, irmão, a leitura em classe, ela se encontra em Efésios, não é? E se encontra também em Atos dos Apóstolos. Em Efésios nós temos 2 versículos, não é? Em Atos dos Apóstolos nós temos 6 versículos, não é? Nós temos 7 versículos, né? E total de 9 versículos nesta manhã que nós estamos estudando. O primeiro versículo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos dar mais um passeio, irmão, nós vamos até Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que diz: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com água para arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E eis que ouviram, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. E estes eram o todo de 12 irmãos. Né? Bom, já nessa leitura, nós vemos Paulo saudando esta igreja, né? Não tem como dizer que esta carta não foi escrita por ele, né? Ele já começa escrevendo, né, com o seu título. Nós vemos ele mencionando ele mesmo, mas em 2 versículos da palavra do Senhor, em outras, na mesma carta, né, referindo-se a ele próprio, seu escritor. Bom, esta igreja de Éfeso, já havia ali alguns crentes, né?
como os irmãos bem sabem, que eram 12 varões. E estes varões, eles foram batizados no batismo de João, não é? Como os irmãos bem sabem, pela leitura que nós lemos. Isso foi durante uma terceira viagem que Paulo fez, a sua terceira viagem missionária, chegando a este, possamos dizer assim, irmão, a este império, né? Éfeso, na época, fazia parte de um centro comercial muito, mas muito grande, né? Ficava perto de porto, perto de rios, né? E era um centro comercial. Para vocês terem ideia, para entrar dentro de Éfeso, era pagado um tributo, né? Tinha ali, na sua portaria principal, como se fosse um pedágio. Todos que viessem de fora para entrar em Éfeso, eles pagavam um dinheiro, porque nós sabemos bem o que eles muitos produziam, né? O que era também assim as indústrias que havia lá dentro, fora que a Bíblia nos conta que havia muitas pessoas lá dentro, né, que viviam, muitos viviam do ofício de esculpir, né, obras idólatras para vender, né? Sabemos como era um lugar portuário, né? E sendo portuário, devia ter que muito grande, né? Mas a Bíblia não nos conta a produção que eles faziam lá dentro, né? As indústrias que haviam, né? E ali Paulo encontrou 12 homens. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo, né? Esses homens eles foram batizados no batismo de João, né? Eram judeus helenistas, né? Mas os judeus helenistas, ou crentes helenistas, né? Falando-se sobre judeus, esses helenistas eram judeus que eles se misturaram, né? Nós vemos isto muito bem quando nós estudamos sobre os samaritanos, a mulher samaritana, né? Que os samaritanos ele era um povo desprezado pelos judeus porque eles tinham se misturado com as nações, não é? E tinham casamentos de filhos com pessoas estrangeiras, não é? Viviam praticando as mesmas obras que os ímpios praticavam, não é? Então, os samaritanos eram rejeitados por ter uma vida semelhante, uma vida de qualquer uma pessoa que não fosse da comunidade judaica, né? E os helenistas não era muito diferente, não. Era aproximadamente semelhante. Eram judeus, não é certo, mas que eles não falavam mais a língua hebraica, não falavam as línguas de suas nações onde eles viviam, e provavelmente eles falavam o grego, né? E praticavam também as mesmas obras de onde eles viviam, né? Então, eram os helenistas que chamavam-se esse tipo de gente. Amém? A introdução fala, a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, ainda a rainha das epístolas, né? Segundo os comentaristas, os leitores da palavra do Senhor, né? Quem vai lendo alguns comentários, né? É considerado a rainha, ou seja, a carta principal, né? Quando Paulo escreveu essas cartas, né? Essa carta para Efésio, para os Éfesos, né? Então a igreja estava vivendo ainda, irmão, num período muito bom, né?
os irmãos veem aqui que Paulo ele não fica cobrando, não temos nenhuma cobrança dessa igreja, como nós já vimos lá no livro de João, né? No livro de Apocalipse. Logicamente, esta igreja, onde era fundada, lá em Efésio, tinha o mar Egeu, não é? O mar Egeu, e ao atravessar o mar Egeu, 80 quilômetros, ficava a ilha onde João ele foi exilado, chamado Patmos, né? Então havia dali de Istambul, na Turquia, até Patmos, dava aproximadamente 80 quilômetros. Foi de onde João escreveu para esta igreja lá em Éfeso, né? Eles estavam vivendo algumas práticas nocivas. E essa prática que eles estavam vivendo era as práticas dos nicolaítas, né? E João ele exige que a igreja se arrependa, ou seja, Jesus exige que a igreja se arrependa, que ele volte ao primeiro amor, né? Do qual está escrito lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, né? Por diante, que é uma carta que vai falando sobre amor. Amém? Sobre a autoria, os irmãos já sabem, né? Autoria e data, né? Autoria e data. Diz assim: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Nós já vemos no versículo 1, Paulo falando que ele próprio escreveu, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, em hebraico, mas também conhecido como Saulo, né? Vamos para ressaltar, dentro desse versículo, né? A Bíblia diz que Paulo ele tinha 2 nomes, né? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Como muitos acreditam, né? Lembrando os irmãos que, se irmão ler capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, versículo 9 diz assim: todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, né? Vamos ver aqui, todavia Saulo, também chamado como Paulo. Então nós vemos aqui, irmão, este homem, ele tinha esses 2 nomes, né? Paulo, ele, em Tarso, diz alguns estudiosos que os pais dele eram muito influentes, né? E comprou a cidadania romana. Então, quando ele, por exemplo, ia para Israel, né, ele poderia ser chamado como Saulo, porque é um nome que vem derivado de Saul, o primeiro rei de Israel, né? Sabendo que Paulo, ou Saulo, né? Saulo para os judeus e para nós, que somos gentios, que hoje somos igreja, é chamado de Paulo, amém? É só mesmo mudança de nomes de um lugar para outro. Ou seja, Deus não trocou o nome dele, mas podia chamar de Saulo. Então, ele se identificava muito bem como Saulo para os judeus. E também se identificava muito bem como Paulo para o mundo gentílico, né? Era o nome grego que ele recebeu. Eu acho que os irmãos deram para entender. Amém? Assinatura apostólica é o ponto, primeiro tópico nosso, né? Primeiro tópico do nosso, e já o segundo subtópico diz assim: assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, aquele que eu já falei para os irmãos anteriormente, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, que a ressalva pela vontade de Deus. Então os irmãos sabem que Paulo, ele foi uma pessoa escolhida, né? E ele fala que não foi homens que escolheram ele. Nós vemos que Matias, ele acabou sendo escolhido, né? Foram lançados sortes sobre Matias. Mas Paulo foi diferente. Assim como o Senhor Jesus escolheu os seus 12 discípulos, né? Judas, ele acabou partindo
para o lado errado, como Judas fala, que ele era do maligno, né? E provavelmente o apóstolo ele substituiu Matias, né? Nessa empreitada evangelística, né? Por isso que ele fala aqui que ele foi escolhido por Deus, amém? No tópico do 3 fala uma epístola da prisão, né? Os irmãos sabem muito bem que as epístolas, principalmente essa epístola que nós estamos estudando, né? O apóstolo Paulo ele passou vários anos presos, né? Possamos dizer que 2 anos ele passou preso em Roma, né? E alguns estudiosos dizem que estas cartas que nós estamos aqui, inclusive a de Efésios, ele foi escrito dessa prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? São essas cartas da prisão, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Vocês vão ver isso em Efésios capítulo 3, versículo 1. Ele também fala preso do Senhor, não é? Capítulo 4, versículo 1. E embaixador em cadeia, né? Está lá também em Efésios 6 e 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, né? Você vê, irmão, quanto este homem ele padeceu, né? Ele escolheu servir a Jesus, né? Ele poderia muito bem, irmãos, ter rejeitado, não ter aceitado, né? Deus também não iria obrigá-lo, sabendo que Deus ele é soberano, né? Ele é soberano, mas Deus ele respeita os limites humanos, amém? Deus ele não atropela, irmãos. A Bíblia diz que o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir. Você vê que o ladrão, simbolizando a adversidade das nossas almas, né, ele não pede licença, né? Lá no Apocalipse capítulo 3 está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Nós vemos aqui uma educação sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, uma humildade sublime, não é? Da qual também é escrito também no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele dizendo que ele é humilde de coração, não é? Irmãos, só Deus pode dizer que ele é humilde, entendeu? O ser humano, alguém tem que ver no ser humano a humildade, entendeu? A humildade nós vemos em alguém, se alguém é humilde ou não. Se alguém, muitas das vezes, em altares, eles falam assim: irmão, eu sou uma pessoa humilde, né? Então, irmão, é um erro muito grave alguém se intitular humilde, não é? Deixe que alguém veja e perceba que você é humilde, não se intitule, não é? É um ensinamento fora bíblico, né? Não é bíblico, né? Louvado seja Deus. Irmão, sobre a data, né, que foi escrito, está aproximadamente a 62, né? Isso já é o quarto subtópico do tópico primeiro, né? Está ali aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, em que esse documento ele foi escrito, né? Sabemos, irmãos, que Paulo saiu da cadeia, né, em Roma, para ser oferecido como libação, como sacrifício ao Senhor, né? Ou seja, irmãos, ele estava ali, né? Ele ia ser imolado, né? Ele ia ser sacrificado, mas a voz de Paulo ainda ele ecoa até hoje, assim como ecoa a voz de Abel, amém? A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava ao Senhor, né? E ainda as vozes de Paulo, escritas, né, ainda ecoa em nossos ouvidos, em nossas almas. Deus abençoe. O destinatário, né? Destinatário é o tópico de número 2, né?
O destinatário, irmãos, que é o tópico 2, ele tem 4 tópicos também. O destinatário, os irmãos sabem muito bem que foi a cidade de Efésios, né? Isso Paulo escreveu lá de Roma, né? E quem levou esta carta, irmão, para Roma, quem levou esta carta para Efésio, tudo indica que foi Tíquico, né? Irmão, quando alguém levava uma carta naquela época, né? Não era simplesmente como o correio faz hoje, dar a carta para você, ou põe aquela carta na urna que tem na sua casa, ali no seu muro. Não. Na época, a pessoa que enviava, que era o correio, vamos dizer assim, ele tinha que ler aquela carta, né, e colocar a sua alma naquela carta. Deu para entender muito bem, né? Então, o que acontecia? Tíquico poderia dizer assim, olha, irmãos, Paulo escreveu essa carta, mas não dá muita atenção não. Ele está deprimido, ele está em situações difíceis, né? Eu só trouxe porque ele me pediu, mas eu em particular, eu deixaria isso passar, né? Mas não, irmãos. Este homem que levou esta carta do apóstolo São Paulo, ele colocou todo o seu amor, ele trouxe toda uma alegria, ele colocou toda a sua vontade